Atletic. Mas nesse aspecto aí, eu discordo do Elvis, né? A colocação é absolutamente pertinente do repórter. Ele até deu uma espetada no menino, que eu não sei quem é, me perdoem, não foi o Pedro Piscinato, mas o time caiu de produção, e a culpa não é do preparador físico. A culpa é da diretoria que não coloca jogador à disposição do Zanardi, e ele tem que colocar em campo jogadores sem ritmo de jogo. E o time cai. Foi intenso no primeiro tempo e no segundo tempo arriou. E quando arreia fisicamente, você tem que colocar peças que no mínimo estejam no mesmo nível. Não foi o que aconteceu. A Ponte hoje, ela foi vítima do seu elenco curto e do árbitro que deu um pênalti que para mim é inexistente. Do Palácios, que a gente até critica demais aqui, com razão, eu acho, porque ele tem falhado muito, mas nesse lance eu não vi pênalti. Sinceramente, eu não vi pênalti. Não consigo entender o que ele acabou marcando. De qualquer maneira, tudo que aconteceu era absolutamente previsível, não é? A Ponte tendo problemas na parte ofensiva. Você veja que o Elvis acabou citando o aspecto do ataque que não... né? Ele não fez uma crítica, mas ele também não colocou a responsabilidade na arbitragem. Ele chamou para si, como tem feito ultimamente, aliás, sempre, para ser justo, mas a Ponte não produziu nada no segundo tempo. Nada. E o Atlético deu 2, 3 estocadas, foi lá, empatou o jogo e depois tratou de praticar o antijogo. Até fiquei surpreso com esse comportamento que não combina com a maneira de pensar do Alex. Eu acompanho o Alex desde como ele começou na base, não é? Ele não se firmou ainda com um treinador, tem lá o jeitão dele, mas quem viu o Alex jogar, não é? E ver esse time do Atlético, depois que empatou o jogo fora de casa com a Ponte, se comportar estranha. Até olha para o banco, mas será que é o Alex mesmo? Não é? Eu achei que o Atlético não amarrou o jogo. Foi a arma que ele encontrou, o técnico e os jogadores, para não permitir que a Ponte pudesse chegar mais. E ela não chegou. Não chegou porque falta parte técnica, fisicamente o time arriou, e as peças são garotos, gente. A gente nem pode ficar aqui cobrando, que é uma tremenda injustiça. Os jogadores estão aí tentando fazer o máximo deles, todos, hein, gente? Sem exceção, todos. A torcida, você veja, empatou em casa, você não vê uma vaia para o time. Por quê? Porque o torcedor conhece de futebol, ele está vendo que os caras estão fazendo o possível para tentar conseguir a sua primeira vitória depois de tanto tempo sem vencer. Hoje não foi possível, mas na minha opinião, né, a Ponte foi prejudicada. Não é? O Atlético não jogou futebol para poder merecer uma vitória, por exemplo. Eu acho que o primeiro tempo da Ponte foi melhor do que do Atlético, e no segundo tempo o Atlético foi um pouquinho melhor que a Ponte. 1-1, um resultado que não resolve absolutamente nada para a Ponte. Ponte anda de lado. A primeira partida do segundo turno fica na última colocação pela primeira vez, ao término de uma rodada. E a gente tem que comentar, Edu, daqui para frente, para fechar o meu comentário, jogo a jogo, não é? Porque se não surgir algo novo, nós vamos assistir esse filme, infelizmente, durante todo o segundo turno. Edu.